Fala, meu amigo, companheiro, guerreiro do concurso público. Fala, guerreira, você que está aí estudando para mudar a sua vida, você que está aí se preparando para conseguir resolver as provas e conseguir, claro, sua aprovação. Nós vamos estudar a partir de agora uma das matérias mais interessantes dentro da língua portuguesa e talvez uma das mais legais. É a matéria de sintaxe. Essa matéria, deixa eu te explicar, pode vir no seu edital apenas com o nome de sintaxe. Ou pode vir para você como emprego e análise das funções sintáticas das palavras. Ou ainda pode estar dividida em outras partes da sintaxe. Por quê? Porque a sintaxe não é só a análise simplesmente da função das palavras. É principalmente isso, né? Nós cuidamos aí do arranjo entre as palavras, o arranjo vocabular, o que nós utilizamos ali para conseguir tornar a sentença inteligível, tá? Pela estrutura dos termos. Agora, além disso, nós temos a sintaxe de concordância, a sintaxe de regência, a sintaxe de colocação, tá? Então existem mais 3 maneiras, no mínimo, de pensar a sintaxe, além da análise sintática básica que você aprendia na escola. Então essa matéria é uma matéria bem interessante e ela possui características curiosíssimas, tá? Essas características ajudam as questões, ajudam o elaborador a fazer essas questões para tentar pegar você, para tentar passar uma rasteira, para tentar te jogar numa armadilha. O que você precisa entender é a maneira de resolver as provas, quando você tem sintaxe, deve ser extremamente regrada. A sintaxe usa passos, tá? Você tem localizar um verbo, identificar quais são os termos essenciais, depois passar para os termos acessórios, depois os termos integrantes, depois os termos acessórios, tá? Tudo isso nós vamos estudar a partir de agora. Essa matéria é uma matéria muito, muito legal. E ela vai gabaritar você para várias coisas que você fará ainda dentro da língua portuguesa. Simbora então? Vamos começar a trabalhar? Venha comigo aí, vamos começar. Sintaxe especificamente. Bem, o que é sintaxe? Lembra a definição? A definição que nós estudamos a respeito de sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática normativa que estuda a função dos termos. Por que eu não vou colocar a função das palavras? Porque eu posso ter um termo que possua mais de uma palavra. Tá? Então, pode pensar nisso. Então, a função dos termos dentro de um período, essencialmente. Para isso, eu tenho que diferenciar o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Então, vamos lá. Frase. Frase é qualquer sentença possível dotada de sentido. Para ser uma frase, deve fazer sentido. Então veja só, estou conversando com você e falo, gosto muito de estudar língua portuguesa. Isso é uma frase, tá? É uma frase porque teve sentido. Eu olho e falo, bom dia. Essa é uma frase porque teve sentido, tá? Entenda, nem sempre eu preciso ter um verbo para ser uma frase, tem que ter apenas sentido. Se eu tiver uma frase sem verbo, eu vou chamar de frase nominal. Beleza? Frase sem verbo, frase nominal. Agora, imagine que eu esteja conversando com você, olhe no fundo dos seus olhos e te diga pipipichu. Você não vai entender, não vai ter feito sentido, então isso não vai ser uma frase, tá? Frase, para ser frase, deve fazer sentido, essencialmente. Depois disso, o que é que nós vamos saber? Que você tem, além da frase, uma oração. Então vamos lá. Olha só, a oração é a frase que se organiza em torno de um verbo, em torno de uma forma verbal. Então, para ser oração, você vai fazer uma análise partindo do verbo. Não adianta, se você tentar fazer análise sintática sem verbo, você já vai começar com erro. E aí nós temos o chamado período. O que é um período? Período é o que nós chamamos de conjunto, tá? Conjunto de orações. Conjunto de orações. Ah, professor, então aqui vai ter mais de uma oração? Calma. A noção de período é uma noção interessante, tá? Você já anotou que é o conjunto de orações? Então, beleza.
porque eu vou usar esse espaço agora para explicar para você a divisão do período. Considerando que nós vamos estudar isso posteriormente, eu vou te falar, você pode dividir o período da seguinte maneira, tipo 1, tá? Chamado de período simples. Tipo 2, chamado de período composto. E o tipo 3, que é chamado de período misto. Beleza? Simples, composto e misto. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá. O período simples é aquele que possui apenas uma oração. Tá? Uma oração. E essa oração que ele possui tem um nome, tá? Tem um nome especial. Essa oração, chamada de oração absoluta. Por que oração absoluta? Porque é a única oração do período, beleza? Possui uma oração apenas. Período simples. Agora, vamos pensar aqui. Período composto. O que é que nós vamos ter? Mais de uma oração. Então a noção, ó, mais de uma oração. Dentro do período composto, nós vamos ter processos de composição de período. E é por isso que você vai poder analisar aqui o processo de coordenação, nós vamos estudar, evidentemente, e o processo de subordinação. Esses dois processos nós estudaremos na formação do período. E depois existe o período misto. O que é o período misto? É aquele em que você vai ter mais de um processo, de formação. Como assim mais de um processo de formação, professor? Você vai ter, no mínimo, uma oração coordenada e, no mínimo, uma oração subordinada, ao mesmo tempo, dentro da mesma frase. Tá? Esse é conhecido como período misto. Agora, quero que você tome bastante cuidado. Por quê? Porque os mais incidentes são esses, simples e composto. O período misto quase não cai, tá? Porque não existe especificamente uma regra para período misto. Várias classificações. É algo bastante simples. O que nós vamos estudar? Vamos partir do período simples, tá? No período simples vamos pegar toda a nomenclatura do período simples e aí vamos estudar palavra por palavra daquelas ali. Como assim? Vamos estudar função por função. Essa parte vai ser bem detalhada, que é para você não perder nada e não errar questão. Perfeito? Nós vamos começar a estudar agora os termos da oração. Então anote, pense aí comigo, tá? Observe uma tabela aí que nós temos na nossa tela. Nessa tabela eu coloquei os termos, tá? Anote lá. Termos da oração. Para que servem esses termos da oração? Fácil, tá? Esses termos da oração servem para você se organizar e saber a nomenclatura. O que você pode achar numa análise sintática do período simples. Lembra que aqui é período simples. Geralmente o que dá dificuldade no aluno é não saber quais são os nomes. Então todos os nomes estão aqui. Resolvi fazer isso aí para facilitar a sua vida. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir os termos entre essenciais, integrantes e acessórios. E vou fazer uma comparação para você entender, tá? Diferença de um termo para o outro. Bem, um termo essencial é aquele que tem a ver com a essência das coisas, ou seja, ele deve existir para que alguma coisa possa existir. Não entendi, professor. Vamos comparar uma oração a uma criatura do sexo feminino. Vou desenhar aqui uma mina, certo? Imagine que esse é um exemplo só de mina. O que é que uma mulher precisa ter para ser mulher? Quais são os termos essenciais? Hã? Você pensou besteira aí já, né? O termo essencial é feminilidade, mas não adianta fugir da natureza. Não adianta fugir da natureza. Existem dois termos, acompanhe na tela comigo, existem dois termos que são essenciais
para você identificar uma criatura do sexo feminino. Muito bem. A mesma coisa é com a oração. Você tem que ter sujeito e predicado. Sem isso, você não consegue compor uma oração. Por quê? Porque esses são os termos essenciais. Professor, mas eu sei que existe oração sem sujeito? Eu concordo. Também existe mulher mais ou menos sem peito. Mas sem predicado não pode existir a oração. Porque é no predicado que fica o verbo. O verbo é a parte mais importante da nossa análise. Nós começamos pelo verbo. E aí vamos buscar os outros elementos. Tá bem? Isso é um termo essencial. Agora, vamos pegar aqui termo integrante. Um termo integrante faz parte da sentença porque ajuda a formar. Ele integra, ajuda a estruturar. Integrante. Integrante. Veja bem, quais são os termos integrantes? Complementos verbais, um complemento nominal, um agente da passiva e um predicativo do sujeito. Olhe para mim. O que pode ser um termo integrante? Qual pode ser a noção básica de termo integrante? É um termo que faz parte da frase. Se você retirar, vai ficar muito estranho. Mas dependendo da sentença, dependendo do contexto, se houver a possibilidade de entendimento, ainda vai, tá? Então vamos imaginar o seguinte, você está lá, faceiro, tranquilo ali, ó, tá procurando a pessoa na balada, de repente você encontra uma criatura, uma mina. Essa mina que eu desenhei para você. E ela aparece lá e te dá um sorriso. E ó, não tem um centroavante na carcaça. Não tem um dente na boca. Você vai olhar e falar, porra! Tá estranho, deu problema aqui. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa. Mas você pensar que dependendo da situação, do seu grau etílico, ainda vai. É a mesma coisa. Dente é um termo integrante, braço é um termo integrante, orelha é um termo integrante do corpo do ser humano. Entendeu? Mas se eu tirar a orelha da pessoa, ela não deixa de ser uma pessoa. Sacou? Não deixa de ser uma criatura. É isso que eu quero que você perceba na análise dos termos da oração. De vez em quando a banca pede para você tirar um deles. Vamos adiante. Olha só. E aí nós temos os termos acessórios. Os termos acessórios são aqueles que servem para mexer com a informação. De alguma maneira, eles influem na informação expressa, tá, pela oração. Quais são eles? O adjunto adnominal, olha a diferença. Adnominal, aqui. O adjunto adverbial. Temos o aposto, temos vocativo e temos o predicativo do objeto. Esses nomes, meu aluno querido, são os nomes da análise sintática do período simples. Então, vamos pensar o seguinte. O cara está lá, desesperado, indignado, ele não sabe o que é que ele tem que estudar. Primeira coisa, você tem que lembrar que só esses nomes, tá? Só esses nomes poderão aparecer na sintaxe do período simples. Por quê? Porque são esses nomes os únicos que fazem parte dessas funções. Beleza? Então, esse tipo de coisa fica bem fácil de compreender. Então, bem simples, bem evidente, sem grandes problemas. Agora, eu vou marcar quais são as funções sintáticas mais importantes. Vamos imaginar que você esteja com pressa e já queira saber algumas coisas antecipadamente. O que é mais importante? Vou marcar para você o que você deve estudar com mais afinco. Observe aí então na nossa tabela novamente. O que é mais importante para estudar? Você vai colocar ali. É mais importante estudar sujeito, os complementos verbais, o complemento nominal, o adjunto adverbial e o aposto. Esses são os termos que mais caem em provas de concurso público. Tá? Sintaticamente falando, são os termos mais incidentes. Se você pensar ali, a banca gosta de perguntar se determinado termo funciona como sujeito,
se o outro é complemento, tá? Se é complemento nominal, se é um aposto. Isso também vai ter a ver com a pontuação. A pontuação está totalmente relacionada à sintaxe, então é bem importante poder entender isso aqui. Perfeito? Vamos adiante. Primeira coisa que nós vamos estudar é o sujeito, tá? Vamos pensar que esse aqui é o termo mais importante da oração. Por que mais importante? Quando falo de cobrança nas questões do concurso, tá? Ele é importante porque é o que você procura depois de achar o verbo. O teu primeiro passo na sintaxe é achar o verbo. Depois você procura o sujeito. Olha a definição de sujeito. Sujeito é o termo sobre o qual se declara ou se constata algo, tá? Antigamente, as pessoas, os professores de português, tinham uma mania péssima, diga-se de passagem, de dizer que sujeito era o termo que fazia alguma coisa. Pensa, na frase, o vaso quebrou. Quem é que fez alguma coisa? Ninguém, tá? Então, o vaso é o sujeito mesmo assim. Se eu te disser, eu estou doente, quem é que está fazendo alguma coisa? Ué, eu? Não, porque estar doente não é fazer algo, é estar. Então, o que você tem que entender? O sujeito é o termo sobre o qual você declara alguma coisa, tá? Você declara a ação verbal dita ali, o estado que o verbo exprime, mas basicamente é isso. É o termo sobre o qual você declara ou você constata alguma coisa. Fácil, simples, tem que ficar evidente isso para você. Outra coisa, sujeito não precisa ser uma pessoa. Para quem estudou lá e analisava assim, sujeito é a pessoa que faz algo, não precisa ser pessoa. Outra coisa super importante, já tire da sua cabeça isso. O sujeito não precisa estar no início da frase. O sujeito não precisa começar a frase, tá? Isso tem que ficar claro. Não precisa começar a frase, pode vir depois do verbo, que não vai haver problemas para a sintaxe. Não vai haver problemas para a construção frasal. Perfeito? Vamos começar a analisar quais são os tipos de sujeito. Acompanhe aí comigo. Tipos de sujeito a partir de então. O primeiro tipo de sujeito é chamado de sujeito simples. O que significa dizer que o sujeito é simples? Significa dizer que ele possui apenas um núcleo, tá? Um núcleo. Mas dizer isso e dizer nada é quase a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que saber quais termos podem ser núcleos de sujeito. Não é qualquer coisa que pode ser núcleo de sujeito. Então vamos pegar aqui, ó. Pode ser núcleo de sujeito o substantivo. Ele pode ser núcleo de sujeito, sem problemas. O pronome pode ser núcleo de sujeito e uma expressão substantivada também pode ser núcleo de sujeito. Como nós fazemos isso em uma frase? Analisando sintaticamente. Veja, você começa sempre pelo verbo. Na primeira frase, chegaram os governantes para a reunião. O verbo é o verbo chegar. Então o que eu vou fazer? Vou marcar o verbo. Depois de observar que verbo é esse, eu tenho que pensar qual é a transitividade desse verbo. Como assim transitividade? Aquele lance de saber se o verbo exige ou não exige complemento. Então vamos pensar aqui. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Daí você pensa assim, você pergunta, quem chegou? Qual vai ser a resposta evidente? A resposta óbvia, os governantes. Esse termo desempenha a função de sujeito do verbo chegar. Correto? É o sujeito que está no plural e o verbo também está no plural. Essa relação tem que ficar clara para você. Daí, olha o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra governante. Professor, isso aqui é um substantivo? Nesse caso, sim, porque antes dele você tem um artigo e o artigo tem essa palavra, está indicando que essa palavra nessa frase é um substantivo. Correto? Então aqui, além de você perceber que é o sujeito, você vai colocar que é o sujeito simples. Por que simples? Porque eu só tenho um substantivo funcionando como núcleo de sujeito. Tá? Só tem um substantivo funcionando como núcleo de sujeito. Isso tem que ficar bem evidente para você. Primeiro tipo de sujeito, primeira maneira de analisar o sujeito foi fácil. Vamos pegar o segundo tipo. Esse aqui já é um pouco mais
Interessante. O conceito que caiu na prova era refinado. Vamos primeiro marcar o verbo. Temos o verbo cair e temos o outro verbo, que é o verbo ser. Agora, pense comigo. O que era refinado? O que era refinado? Ué, professor, o conceito que caiu na prova. Então, tudo isso seria o sujeito do verbo ser. Mas agora, eu quero que você diga para mim, e isso é mais interessante, qual é o sujeito do verbo cair? O que foi que caiu na prova? Na hora você pensa o conceito, mas o conceito não é o sujeito aqui. Por quê? Porque o conceito é apenas o referente do pronome que. O pronome que está retomando o conceito e conectando com o verbo cair. Nós temos que entender que nessa frase, então, a palavra que está funcionando como sujeito, tá? Está funcionando como o sujeito simples. É um pronome relativo que tem função de sujeito do verbo cair. Beleza? Tem que ficar claro isso para você. Bem fácil de entender. Pronome com função de sujeito. Então, sujeito simples. E por fim, uma expressão substantivada. O que é uma expressão substantivada? Expressão que foi transformada em substantivo. Ó, eu tenho aqui o verbo denunciar. Está lá. O falar demais denuncia a ignorância. Eu vou te perguntar, o que é que denuncia a ignorância? A resposta vai ser o falar demais. Veja que nesse termo eu tenho um artigo substantivando um verbo, tá? E por causa dessa transformação, por causa dessa forma, eu tenho uma expressão substantivada. Então esse sujeito, o falar demais, é um sujeito simples, tá? É um sujeito simples. Isso compõe mais um núcleo de sujeito. Então, toda vez que você estiver analisando uma frase, você pega o verbo e procura o núcleo do sujeito, que pode ser um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada. Daqui para frente, toda vez que estiver falando de sujeito, o núcleo poderá ser um termo desses, tá? Então aqui você viu o sujeito simples. Vamos ver o próximo tipo de sujeito, chamado de sujeito composto, tá? Olha só, sujeito composto, por quê? Porque em sua formação ele vai possuir mais de um núcleo, tá? Então, começando sempre pelo verbo, o exemplo que eu tenho é Quincas e Brás Cubas são personagens de Machado. Ora, quem é o sujeito desse verbo? Quem é personagem de Machado? Então, você vai colocar ali, ó, Quincas e Brás Cubas. Por que esse sujeito é composto, professor? Bem, porque você tem a palavra Quincas, que está aqui, que é um substantivo, e tem Brás Cubas. Outra forma, sujeito composto. Professor, Machado não deveria ser também o sujeito? Não, não quer dizer que um substantivo próprio seja o sujeito. Sujeito é o substantivo que aparece na frase conjugando o verbo, sobre o qual eu declarei alguma coisa. Então eu declarei alguma coisa nessa frase sobre Quincas e sobre Brás Cubas. Não declarei algo sobre Machado. Você entendeu? É essa noção sintática que nós pensamos, tá, com relação à análise. Vamos adiante. Olha só. O outro tipo de sujeito que nós podemos ter é o sujeito chamado de oculto, desinicial ou elíptico. Aí de vez em quando algumas pessoas falam que não existe sujeito oculto, não existe sujeito elíptico, nada a ver, tá? Quem falou isso aí está falando besteira, está passando vergonha. Por quê? Sujeito oculto, elíptico ou desinicial tem a ver com um processo de coesão chamado de elipse, tá? Em que você não escreve o sujeito na frase, mas você retoma o referente pelo verbo. Então, veja só. Tenho aquele candidato estudou para o concurso e gabaritou a prova. Perfeito, são dois verbos. Eu vou te perguntar aqui no primeiro caso. Quem estudou para o concurso? Resposta, aquele candidato. Então esse termo, aquele candidato, é o sujeito do verbo estudar. De que tipo, professor?
Esse aqui é o sujeito simples. Tá? Agora eu tenho outro verbo. Outro verbo é o verbo gabaritar. Aí eu pergunto para você, quem gabaritou essa prova? Você vai falar, ué, o mesmo, professor? Aquele candidato. Pois é. Mas aí que eu te digo, na sintaxe, o que importa é a estrutura. Tá? É a estrutura. E nessa frase, perceba comigo, por um acaso, essa expressão, aquele candidato, foi escrita também antes do gabaritou? Não, não foi. Então, o aquele candidato só apareceu antes do estudou e não do gabaritou. Bastante cuidado com isso aí, hein? Não vá errar uma coisa dessas. Por quê? Porque eu só sei que quem gabaritou a prova foi aquele candidato por causa da conjugação do verbo. É o verbo conjugado aqui que indica, tá, o mesmo referente para o sujeito. Como a banca pode cobrar isso de você? Pode cobrar assim. É possível afirmar que o sujeito dos verbos estudar e gabaritar é o mesmo, aquele candidato. Não. Aquele candidato é o sujeito do verbo estudar. O sujeito do verbo gabaritar está oculto. Ele está elíptico ou desinencial. Quando eu falo para você, acordei cedo. Eu acordei cedo, mas a palavra eu não está escrita ali. Então o sujeito está oculto, está escondido, pensando assim, escondido no verbo. Aí, o que o cara pode tentar fazer vocês confundir, né? Ele vai dizer que o referente para o sujeito dos verbos estudar e gabaritar é o mesmo, certo? Se falar o referente, está falando do significado. Então, referente, sim. O sujeito, não. O sujeito dessa sentença é um sujeito simples. O sujeito dessa sentença é um sujeito oculto. Tá? Você não pode confundir sujeito sintático com sujeito semântico. Sujeito sintático é o que está escrito lá na frase. E é o que você analisa pela estruturação do verbo. Sujeito semântico é o significado. Tá? Tem a ver com o sentido de alguma coisa. Então aqui, sujeito sintático, sujeito semântico. Aquele candidato é sujeito sintático e semântico do estudar. E é apenas sujeito semântico do gabaritar. Porque sintaticamente falando, o seu sujeito está elíptico, está oculto ou é desinencial. Maravilha? Então olha só, agora nós finalizamos essa primeira partezinha aqui. Não acabou, né, o tipo de sujeito. Não acabou essa parte dos tipos do sujeito. Eu só parei aqui no sujeito oculto, porque daqui para frente os outros tipos do sujeito demandam análises de formas, né? Quer dizer, existem casos de outros sujeitos, mais do que esses aqui que possuem apenas exemplos. A partir de agora, então, é respirar fundo e continuar estudando com bastante dedicação para construir a nossa aprovação. Maravilha? Continue estudando, então. Força, guerreiro!